Olá, seja bem-vindo a mais um Folha da Região Entrevista. E hoje nós recebemos aqui nos estúdios da TV Araçatuba, Lélio Bentes Correia, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O Lélio é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília e mestre em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de Essex, na Inglaterra. Ingressou no Ministério Público em 89. Nós vamos conversar aqui sobre sobre trabalho e também sobre o trabalho infantil, erradicação do trabalho infantil, que é um ramo em que o Lélio é especializado. Mas antes vamos começar com as questões trabalhistas. Lélio, o governo federal lançou o Programa de Proteção ao Emprego, que propõe diminuir as horas de trabalho com redução proporcional do salário pago pelo empregador. Esse pacote visa reduzir o número de demissões das empresas que aderiram ao projeto. Isso é importante nesse momento de crise que o Brasil está passando? As situações excepcionais de crise econômica, elas às vezes autorizam a adoção de medidas também excepcionais. A preservação do emprego, do vínculo com o empregador, ela é sem sombra de dúvida importante, porque muitas vezes após a ruptura desse vínculo, após o despedimento, torna-se mais difícil, sobretudo no momento de crise, regressar para aquele antigo emprego ou encontrar outro. Mas é muito importante que se tenha o máximo cuidado em não transformar esse tipo de modelo transitório e excepcional em algo de longa duração que poderia pôr em risco as garantias fundamentais do trabalhador consagradas constitucionalmente. Afinal de contas, foram anos de luta para se alcançar o nível de proteção que hoje tanto a consolidação das leis do trabalho quanto a Constituição da República asseguram ao trabalhador brasileiro. Interessante. É crescente o número de terceirização do emprego, ou seja, a contratação de pessoas para realizarem serviços dentro de uma empresa sem ser empregado. É vantajoso ao empregado ser terceirizado? Quem ganha nesse caso? Olha, de um modo geral, a terceirização oferece mais riscos do que soluções. A terceirização tem gerado, e disso são testemunhas, os diversos processos que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho todos os dias sobre essa matéria, ela tem ensejado o fenômeno da precarização. Muitos trabalhadores são contratados como terceirizados sob a justificativa de uma pretensa especialização, mas na verdade não há especialização nenhuma. O que esses tomadores de serviços buscam é se eximir do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, já que na condição de meros tomadores do serviço, ou seja, aquelas empresas que contratam a empresa prestadora, eles não responderiam, em tese, pelas obrigações trabalhistas e sociais. Isso enseja, além da superexploração, além da redução da proteção devida ao empregado, também muitas vezes dificuldades posteriormente, quando termina esse vínculo de emprego, para que o empregado receba tudo que lhe é devido. Algumas dessas empresas terceirizadas não dispõem sequer de um patrimônio considerável para responder por essas obrigações. Então, a precarização é uma grande ameaça e essa disseminação indiscriminada da terceirização, nesse sentido, oferece grande risco para o mundo do trabalho. Agora, há situações de alta especialização e, sobretudo, no desempenho das atividades meio da empresa, que justificam, sim, por exemplo, serviços de vigilância, serviços de limpeza, né? Alguns serviços que não dizem respeito à própria atividade. Agora, o que nós temos visto, lamentavelmente, em muitos casos, não é isso. O que nós temos visto são empresas que apenas disfarçam os seus verdadeiros empregados de terceirizados. E isso é absolutamente contrário à lei, e a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e dos tribunais regionais tem sido bastante veemente no sentido de condenar e declarar a nulidade desse tipo de conduta, condenando o efetivo beneficiário do serviço, o tomador, pelas obrigações devidas ao empregado. Ou seja, essa terceirização favorece mais o empregador do que o empregado. Lamentavelmente, favorece a fraude.
porque a evasão de impostos, a evasão de contribuições sociais, o prejuízo para a Seguridade Social é imenso por conta desse mau uso, desse desvirtuamento da terceirização. Nesse momento de crise, nós vemos um crescente número de demissões e desemprego. Como fica a situação dos desempregados nessa situação? Bom, sem dúvida, a situação de crise econômica, que aliás é uma crise mundial, não é um problema isolado do nosso país, mas que aqui vem se agravando a cada dia, traz o risco de despedimentos, traz o risco da perda do emprego. E, infelizmente, nós não temos, no nosso ordenamento jurídico, uma proteção efetiva do trabalhador. Como se sabe, no Brasil, o despedimento pode se dar pela livre iniciativa do empregador, desde que dê um pré-aviso de 30 dias e pague uma indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS. Essa conduta, sob a ótica das próprias normas da Organização Internacional do Trabalho, essa situação ela é inconcebível, incompatível com o patamar mínimo de civilidade que deve reger as relações entre trabalhador e empregador. Afinal de contas, o trabalhador que sobrevive da venda da sua força de trabalho deve ter direito, pelo menos, a um tratamento digno e ter conhecimento das razões pelas quais está sendo dispensado. É isso que preconiza a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho, que, infelizmente, embora ratificada pelo Brasil, veio a ser denunciada, não teve um tempo de vida muito longo no nosso país, durou apenas 10 meses. Mas cada vez mais países no mundo vêm optando pelo reconhecimento desse direito a todos os trabalhadores. Com as demissões, o seguro-desemprego fica sendo usável para os demitidos. O que mudou na lei do seguro-desemprego? Bem, a recente reforma introduzida propôs uma ampliação do interstício entre uma utilização e outra do seguro-desemprego, ou seja, agora o empregado precisa ficar mais tempo entre uma utilização e outra. Isso compromete a proteção que se pretende dar a esses trabalhadores, sobretudo no momento de crise. É verdade, quando as crises surgem, elas afetam tanto o setor público quanto o setor privado, e a tendência governamental é de buscar fazer alguma economia em certos benefícios. Mas nesse caso específico do seguro-desemprego, essa economia não pode ser alcançada à custa de uma proteção social devido àqueles que são justamente os mais vulneráveis. Afinal de contas, ninguém é despedido porque quer. Claro. Né? Ao contrário, eles são vítimas de uma situação econômica, a maior parte das vezes, uma situação econômica adversa que afeta as empresas, e se não podem contar com essa segurança de por 4 meses receber o seu seguro-desemprego, certamente passarão por dificuldade no sustento de sua família. Legal. Vamos tratar agora de um assunto que o senhor é especialista e tem grande atuação, que é a erradicação do trabalho infantil. Só para o pessoal de casa entender, o que é o trabalho infantil? A Constituição brasileira estabelece que não é permitido o trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, desde que o aprendiz tenha pelo menos 14 anos de idade. Agora, se o trabalho for perigoso, insalubre ou oferecer algum risco ao desenvolvimento físico, moral ou à saúde do adolescente, ele não pode ser executado nem por menores de 18 anos de idade. Esses são compromissos constitucionais e também derivados das convenções 138 e 182 da OIT, ratificadas pelo Brasil. Ainda existe trabalho infantil no Brasil? Infelizmente, sim. Hoje, aproximadamente
3.200.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade trabalham trocando a escola pelo trabalho ou às vezes até conjugando escola e trabalho. Não é? Essa situação é tremendamente perniciosa na medida em que o trabalho precoce, ele impede, ele dificulta a apreensão, a retenção dos benefícios da escolaridade. Uma criança que só vai à escola, que tem tempo para fazer o dever de casa, tem tempo para se divertir, tem um rendimento completamente diferente do de uma criança que, além de estudar, é obrigada a trabalhar, seja para complementar a renda familiar, seja por uma questão de cultura dos seus pais, seja ainda para ajudar os pais na organização da economia doméstica. Sim. Nós temos um problema muito grave no Brasil com o trabalho infantil doméstico e muitas dessas crianças trabalham para os próprios pais, tomando conta dos irmãos menores enquanto os pais estão trabalhando fora. Qual é a diferença entre trabalho infantil e tarefas domésticas? Porque a gente sabe que, às vezes, os pais, para que o filho comece desde cedo a ter essa consciência de trabalho, começa a aplicar pequenas tarefas domésticas. Qual que é a diferença? A própria Convenção 138 da OIT faz essa distinção. Ela estabelece a possibilidade de, a partir dos 13 anos de idade, as crianças, os adolescentes, desempenharem o chamado trabalho leve, que é um trabalho compatível com o estágio de desenvolvimento físico e intelectual do adolescente e que não compromete o seu acesso à escola. Agora, ademais desse tipo de trabalho, como você definiu, as tarefas normais da vida cotidiana, né, sobretudo aquelas que dizem respeito à aquisição de uma noção de responsabilidade e higiene, sim, elas são absolutamente aceitáveis. Ora, que a criança acorde e arrume a sua própria cama, né, que a criança que mora no meio rural, de manhã cedo, ajude a alimentar as galinhas, não é? Ou que leve o cachorro para passear, desde, claro, que o faça num ambiente protegido e seguro e por pouco tempo. Agora, se o desempenho dessas tarefas se dá de forma rotineira, por um tempo demasiadamente longo ou sob algum risco ao desenvolvimento físico e moral da criança, aí nós já temos uma situação de trabalho infantil que deve ser combatida. E quais são as punições para os trabalhos infantis? Essa é uma grande deficiência da nossa legislação. A Convenção 182 da OIT, ela propõe que os países adotem medidas urgentes para a erradicação dessas piores formas de trabalho infantil, que seriam o trabalho em atividades pornográficas, o trabalho em atividades ilícitas, o trabalho em situação análoga à de escravo ou o trabalho insalubre e perigoso. E essa convenção estabelece que os países devem, como medida de urgência, editar legislação que criminalize a exploração das chamadas piores formas de trabalho infantil. O Brasil, infelizmente, não evoluiu nesse sentido. Então, hoje, para que se consiga uma punição criminal para os exploradores do trabalho infantil, muitas vezes os juízes se socorrem de outros tipos penais correlatos, como, por exemplo, os maus tratos, isso está previsto no Código Penal, a exploração sexual, enfim, algum outro tipo penal que se encaixe naquela situação específica. Mas isso deixa muito a desejar em termos de persecução criminal da exploração do trabalho infantil. Mas, de qualquer maneira, na esfera trabalhista, o Ministério Público tem atuado de forma bastante importante, propondo ações que resultem na fixação de obrigações de não fazer a esses empregadores, ou seja, que eles se abstenham, que eles não contratem crianças e adolescentes em desconformidade com a Constituição, sob pena do pagamento de multas bastante significativas. Esse caminho tem sido um caminho bastante importante no combate ao trabalho infantil no nosso país.
Ou seja, é uma punição pecuniária. Sim. Ademais disso, nós temos também o que costumamos chamar da atuação cidadã da magistratura. Não é? O Tribunal Superior do Trabalho organizou um núcleo de combate ao trabalho infantil, composto por 2 ministros, 1 desembargador e 6 juízes do trabalho, e esse núcleo, por sua vez, se desdobrou em 24 outros grupos compostos de 1 desembargador e 1 juiz, pelo menos, em cada uma das regiões da Justiça do Trabalho no país. Esse imenso contingente, então, de mais de 60 magistrados trabalhistas tem atuado junto à sociedade, organizando atividades de conscientização, promovendo palestras, atividades, inclusive, educativas nas escolas, para alertar tanto as crianças quanto os seus pais para os riscos do trabalho infantil. Isso tem sido também muito eficiente. Existe no Brasil a cultura de que é melhor a criança trabalhar do que estar na rua. É verdade. O que o senhor acha deste dito popular? O senhor concorda com isso? Absolutamente não. Essa é uma visão equivocada que vem da década de 30, quando nós tínhamos o Código de Menores, que tratava a criança em situação de rua como um problema social que precisava ser erradicado. Então, aí se via o trabalho como uma solução. Na verdade, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição de 1988, a criança passou a condição de detentor de direitos, sujeito ativo de direitos, inclusive o direito à educação, o direito a uma vida sadia, protegido de qualquer tipo de exploração, crueldade ou opressão. E, na verdade, o trabalho precoce significa isso, exploração econômica aliada à crueldade e à opressão dessas crianças e adolescentes que não têm oportunidade de desenvolver de forma plena o seu potencial. Hoje, o que se admite como correta é uma reformulação dessa ideia no sentido de que o que está em oposição à rua não é o trabalho, e sim a escola. A solução para a criança, tanto para a criança que trabalha quanto para a criança que está em situação de rua, é a escola e, a partir dos 14 anos, o encaminhamento para a formação profissional. O que se quer é que aos 16 anos, quando o adolescente tem a idade para iniciar suas atividades profissionais, ele tenha uma efetiva formação, ele possa produzir de forma plena e não seja mais um trabalhador desqualificado. Alguns estudos apontam que uma pessoa com 18 anos de escolaridade ganha 10 vezes mais do que uma pessoa sem escolaridade nenhuma. E a pessoa sem escolaridade, em média, no nosso país, tem uma renda mensal de meio salário mínimo. Então, vejam que, na verdade, excluir o acesso de certas crianças e adolescentes, vamos aqui também convir, são normalmente crianças egressas de classes sociais menos favorecidas. Excluí-las desse acesso significa condená-las a repetir o círculo vicioso da pobreza. Trabalham porque seus pais eram pobres e, por isso, não adquirem formação profissional e se tornam adultos pobres que terão filhos pobres que irão trabalhar. Então, nós precisamos romper com essa lógica, romper com esse ciclo e assegurar a todos o acesso a uma formação educacional e profissional de qualidade. Convenhamos que é um pouco difícil a questão de inserir os jovens que estão tanto trabalhando quanto estão na rua, porque a educação no país é um pouco precária, né? Principalmente a pública. Aí é que está a questão, não é? Se temos, e você tem razão, temos sim falhas importantes no nosso sistema educacional. Não temos, por exemplo, uma escola de tempo integral. Então, um pai e uma mãe que trabalham 8 horas, durante 4 levam seus filhos para a escola e as outras 4 horas? Fica à mercê das ruas. Ou vão ficar na rua, ou vão para casa e o filho mais velho vai tomar conta dos filhos menores. Né? Essa
Esse é uma grande deficiência. Temos uma deficiência enorme no número de creches que são, em alguns lugares do país, são praticamente inexistentes para atender a população de 1 a 4 anos de idade. Então, há muito que avançar em termos de política pública de educação, mas o que não é possível é que o preço dessa omissão, que é uma omissão do gestor público, seja pago pela criança. Então, cabe ao juiz, cabe ao promotor e cabe à sociedade cobrar do Estado investimentos adequados para assegurar uma educação de qualidade. E, nesse sentido, convenhamos, é uma notícia muito triste que dos cortes de despesas governamentais, a mais grave tem incidido exatamente no orçamento do Ministério da Educação. E isso numa pátria educadora. Então, no caso dessa inexistência de creches em uma família de classe baixa, que tem, por exemplo, 4 filhos e um deles tem 14 anos, no momento em que ele poderia estar sendo inserido no mercado de trabalho como menor aprendiz, ele tem que deixar para se dedicar a cuidar dos irmãos menores. Vai cuidar dos irmãos menores, vai perder a oportunidade de qualificação profissional e quando esses irmãos menores crescerem, será já velho demais para a aprendizagem. Então, tenderá ao subemprego. E aí pode perder também a educação, deixar de ir para a escola e outros fatores. Ou seja, um círculo que se repete continuamente. Vicioso. Existe algum interesse em reduzir a idade mínima do trabalho, assim como estão fazendo com a maioridade penal? A gente tem hoje os jovens com acesso à informação muito maior do que se tinha no passado. Então você vê que os jovens hoje em dia têm uma consciência muito mais avançada, conhecem e têm acesso à informação através de tablet, celular e tudo mais. Existe algum movimento a respeito disso? Existe. Essa semana mesmo, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, na sua Comissão de Constituição e Justiça, discutia o projeto de emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional número 18, em que se discute exatamente a redução da idade mínima para ingresso no trabalho de 16 para 14 anos de idade. Consequentemente, a idade para aprendizagem baixaria para 12 anos de idade. É uma medida que vai na contramão de tudo que nós discutimos até aqui, porque, como vimos, o trabalho ele compete com a educação, ele não apoia a educação, ele compete com a educação. E, além disso, viola compromissos assumidos pelo Brasil internacionalmente. A Convenção 138 da OIT exige que o país, ao ratificá-la, defina uma idade para ingresso no trabalho. O Brasil definiu a idade de 16 anos, comunicou oficialmente à OIT. Ao fazê-lo, fica impedido de alterar, de diminuir, só pode aumentar. Porque o objetivo dessa convenção é exatamente levar os países a melhorar cada vez mais o nível de proteção da sua infância e da sua adolescência. Então, infelizmente, esse tipo de proposta ainda existe, mas, felizmente, os organismos, as organizações da sociedade civil e as instituições que lidam de forma séria com os direitos da infância têm reagido de forma muito clara contra esse retrocesso que seria histórico e até, de certa forma, vexatório para o nosso país. O Brasil é reconhecido internacionalmente como um país que promove os direitos humanos, como um país que honra seus compromissos internacionais e, por outro lado, um país preocupado com o mercado internacional. Uma violação tão grave dessa natureza de uma convenção ratificada pelo Brasil poderia ter repercussões no comércio exterior na medida em que os acordos bilaterais de comércio exterior, sobretudo com a União Europeia e com os Estados Unidos da América, prevêem como cláusula fundamental o respeito à proteção à infância e o combate ao trabalho infantil. Como o senhor visualiza a preocupação dos órgãos públicos com a criança, no geral?
o futuro das crianças? Bem, a Constituição brasileira estabelece a obrigatoriedade de todos os órgãos públicos, de toda a sociedade, da família, enfim, de todas as instituições, de assegurarem a crianças e adolescentes proteção absolutamente prioritária. O Brasil, nesse sentido, abraçou a doutrina da proteção integral, convicto de que a proteção às nossas crianças é o que vai efetivamente assegurar uma qualidade de vida melhor para elas e para todos no futuro. Não é? Assegurar a essas crianças a oportunidade de se desenvolver de forma sadia, de desenvolver seu potencial criativo, seu potencial profissional no momento adequado, de forma livre, é, sem sombra de dúvida, um compromisso fundamental da Constituição brasileira. Há iniciativas importantes, há políticas públicas importantes que têm sido desenvolvidas, como, por exemplo, as que estimulam a matrícula e a frequência escolar mediante o pagamento de um subsídio mensal às famílias, mas essas iniciativas elas só serão realmente eficazes se vierem acompanhadas do investimento em educação de qualidade, em educação em tempo integral, em uma educação que satisfaça efetivamente as necessidades de todas as crianças e adolescentes. Nós que pertencemos à classe média, nós ocupamos as nossas crianças no tempo que não estão na escola com atividades lúdicas, com atividades extracurriculares, língua estrangeira, arte, não é? Ou seja, atividades físicas. Preparamos essas crianças para que no futuro se tornem pessoas confiantes, pessoas que reúnam aquelas habilidades que um profissional moderno precisa ter. Capacidade de se comunicar, capacidade de trabalhar em grupo. Nós não podemos querer nada menos para os filhos dos outros também. E não é um critério econômico, um determinismo, porque nasceram numa família menos favorecida, que há de separar a capacidade desses dois grupos realizarem os seus sonhos no futuro. Afinal de contas, criança foi feita para sonhar. Claro. Existe algum canal de denúncia para quem sabe de casos de trabalho infantil? Isso é muito importante. A sociedade não pode mais se omitir. Nós não podemos fechar os olhos, não podemos virar para o lado e pensar que o problema é do outro. Não. O trabalho infantil é uma doença que atinge a nossa sociedade e que compromete, inclusive, o nosso desempenho econômico. Não é? Crianças que começam a trabalhar muito cedo tendem a adoecer e muitas vezes se tornam dependentes do sistema de assistência, de assistência social por doenças, por acidentes que sofrem. Não é? Temos em média 170 mortes por ano de crianças e adolescentes nessas circunstâncias. Então é muito caro. Uma vida tem um grande valor. Imagine, 170 vidas tem valor muito maior, muito significativo. Então é importante que, ao se deparar com essas situações, as pessoas busquem o Ministério Público, busquem o Conselho Tutelar, busquem também os tribunais regionais do trabalho, que por intermédio das suas ouvidorias estão preparados para receber denúncias e encaminhá-las às autoridades competentes. O que não podemos mais é nos calar. Então, mais uma vez, para quem quer denunciar esse tipo de caso, procurar Conselho Tutelar, Ministério Público do Trabalho, Fiscalização do Trabalho e as ouvidorias dos tribunais regionais do trabalho. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, Lélio. Tratar desses assuntos que são tão importantes na nossa sociedade e deixar aberto os seus agradecimentos. Muito obrigado, Hugo, pela oportunidade. É a primeira vez que visito Araçatuba e vou com muita saudade e vontade já de regressar, devido ao calor humano e o nível de envolvimento da sociedade local com a questão da proteção da infância no nosso país.
quando estiver por Araçatuba, por favor, seja bem-vindo. A TV Araçatuba está aberta para o senhor. Muito obrigado. A você que nos acompanhou em mais um Folha da Região Entrevista, o meu muito obrigado. Até o próximo programa.